Cedo a palavra, nesse instante, ao próximo orador inscrito, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Antes que o senador Requião comece a fazer uso da palavra, comunico que a presidência recebeu nos termos regimentais informação do PSDB e do Democrata sobre a formação de bloco composto pelos respectivos partidos e o expediente lido vai à publicação. Excelência. Senador Mozarildo, que nesta manhã de sexta-feira preside o nosso Senado Federal. Festejo hoje números magníficos da economia do meu estado, o estado do Paraná. É o resultado de um governo com uma boa administração tributária e um veso popular indiscutível. Estamos colhendo os resultados. Um número fantástico de geração de empregos, de geração de empresas e uma super safra inigualável. Além disso, se aproxima o fim das obras da hidrelétrica de Mauá, que iniciei no meu governo, que findou no início deste ano, no fim do ano passado. Presidente, eu acredito que a obrigação da base do governo não é a obrigação do voto em bloco em assuntos muito pouco refletidos pelo Congresso. A obrigação da base do governo é propor, formular e ajudar o governo da presidenta Dilma a avançar nas suas propostas, que foram, sem dúvida, as nossas propostas no processo eleitoral. Nesse sentido, encomendei ao Dr. Heron Arzua, meu ex-secretário da Fazenda no Paraná, advogado especializado em política tributária e consultor da nossa Associação Comercial do Paraná, um estudo que formulasse com clareza as possibilidades de uma reforma tributária a nível da União, não apenas de uma unidade federada. Uma reforma tributária voltada para simplificação, justiça, atendimento da capacidade contributiva, neutralidade e equilíbrio das contas públicas não implica na alteração do sistema tributário na Constituição de 1988. A Constituição não fixa alíquotas, não impõe a criação de contribuições em cascata ou de quaisquer outras, não estipula a carga tributária, não é responsável pela guerra fiscal entre federadas, não obriga a criação ou cobrança de qualquer tributo, apenas outorga competências, não impede a integração com o Mercosul e não é culpada pela volúpia de deveres acessórios que acompanham toda exação no Brasil. O que se quer acentuar, no particular, é que para tornar o nosso conjunto de impostos racional e moderno, não é preciso mudar uma vírgula na Constituição de 1988. Até porque, com 22 anos de idade, ela nunca chegou a ser aplicada. Princípios geralmente aceitos de tributação, simplicidade, justiça e neutralidade econômica, recomendam a extinção de inúmeros tributos existentes, a saber, Imposto sobre Operações Financeiras, ISOF, sobre Produtos Industrializados, IPI, contribuições ao PIS/PASEP, COFINS e contribuição social sobre o lucro. Tais exações complicam a vida do contribuinte,
estimulam a sonegação, distorcem preços relativos, forçam a integração vertical das empresas e acentuam a regressividade do sistema. Mas, para extirpá-los do mundo normativo, não se faz mister alterar o texto básico. Por lei, isto é possível. No caso do IPI, ao invés de erradicado, poderia ser limitado, até por decreto do Executivo Federal, para apanhar uns poucos produtos nobres: cigarros, veículos, bebidas, joias, etc., reduzindo sua extrema abrangência e complexidade de hoje, com notórios percalços para os contribuintes, fazenda pública e justiça. A incidência das contribuições sobre a folha de salários e faturamento poderia ser minorada por veículo ordinário congressual. Aliás, a instituição da Lei Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Lei número 9.317 de 96, conhecida como Simples, pagamento unificado de vários tributos: imposto de renda das pessoas jurídicas, PIS/PASEP, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, IPI, contribuições para o seguro social a cargo de pessoas jurídicas, com alíquotas que variam de 3% a 7% sobre a receita bruta mensal, é uma prova eloquente de como se pode fazer uma reforma tributária profunda sem mexer no Estatuto Maior. Na área do imposto de renda, o tributo mais racional que se conhece, gozando de larga preferência no plano tributário dos países desenvolvidos, alguns ajustes encareciam de ser realizados. Na generalidade das nações fiscalmente civilizadas, o imposto de renda tem como princípio incidir sobre pessoas físicas na estrita conformidade com a capacidade contributiva aferida nas declarações individuais de rendimento. No Brasil, o imposto de renda, para se integrar aos padrões do primeiro mundo, teria de sofrer radicais alterações, tais como a imputação do imposto de pessoa física, a imputação do imposto de pessoa jurídica ao imposto de pessoa física, o fim da imposição exclusiva na fonte, como só ia acontecer com a tributação do mercado financeiro, e o aumento do universo dos contribuintes pessoas físicas. Com o passar dos anos, por razões de ordem administrativa e de facilidade de arrecadação, esse tributo se converteu num imposto recolhido preponderantemente pelas grandes empresas, onerando a renda das pessoas jurídicas e os rendimentos da mão de obra. Hoje, na medida em que uma parcela desprezível do imposto de renda é aplicável à base de cálculo apurada na declaração de rendimento das pessoas físicas, o imposto afasta-se da capacidade contributiva e acaba onerando a produção e o consumo. Em rigor, a facilidade no lançamento e arrecadação do imposto de renda implica em torná-lo distante dos princípios da justiça fiscal. É pressuposto, pois, de uma reforma tributária séria, modificar a legislação ordinária desse imposto, com o objetivo não só de alcançar a riqueza individual, mas de torná-lo adequado à capacidade econômica das pessoas. A tributação na fonte há de ser toda ela integrada com a declaração de rendas individual. Todo este cabedal de iniciativas a Constituição não obstaculiza. Antes, a requer, a ordena. O imposto sobre propriedade territorial rural, nada obstante concebido como instrumento de reforma agrária, pode ser descomplicado em patamar infraconstitucional, como já vem sendo, aliás, a ensejar considerável volume de recursos à União, sem prejuízo de seus objetivos extrafiscais, ou seja, a reforma agrária. Quanto aos estados,
pode-se dizer que o ICMS, que é o principal imposto nacional, foi objeto de regulação nacional, Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 96, a qual afeiçoou o imposto às premissas originárias de ser um imposto amplo sobre o consumo interno de natureza polifásica e não cumulativa. É que a Lei 87 reconheceu, em coerência absoluta com o texto constitucional, créditos praticamente para todas as aquisições de mercadorias, inclusive de bens de produção e de uso e consumo, e livrou do ônus fiscal a exportação de produtos primários e semi-elaborados. Os industrializados já estavam imunes. É verdade que o reconhecimento dos créditos de forma ampla, uso e consumo, vem sendo adiado ao argumento de que prejudicaria a arrecadação dos estados. Mas é uma questão de tempo, porquanto o crédito amplo e restrito faz parte da natureza constitucional desse tributo. Questão não resolvida satisfatoriamente no âmbito do ICMS é a da divisão da receita entre o estado de origem, da produção da mercadoria e do destino, onde se verifica o consumo final. No Brasil, adotou-se esquema de repartição mista, por intermédio de alíquotas interestaduais menores que as praticadas no mercado interno. A principal admoestação é a de que essa concepção tem oferecido facilidades para o incremento da denominada guerra fiscal, que é o uso do ICMS para atrair investimentos. Todavia, para coibir o excesso dos estados, não é preciso bulir na Constituição, bastando que ela seja implementada. O Senado, por via de resoluções, pode fixar as alíquotas do imposto e tomar outras medidas saneadoras. As propostas de reforma do imposto estadual, no patamar da Carta Magna, resumem-se à sua unificação numa lei complementar nacional única, em que as federadas deixariam de ter competência legislativa sobre o aludido tributo. Nada obstante já exista uma lei complementar que trate dos aspectos essenciais do ICMS, as leis regionais e principalmente as suas regulamentações, por via de decretos e atos normativos inferiores, acabaram por desfigurá-lo, sendo que hoje cada estado tem o ICMS próprio, com restrições de toda a ordem quanto ao princípio essencial do imposto, que é a sua nota constitucional da sua não cumulatividade. A enorme disputa por investimentos industriais levaram os estados ao desrespeito absoluto da Constituição, na particularidade que exige unanimidade de decisões estaduais por intermédio do Conselho de Secretários da Fazenda, o CONFAS, para a concessão de incentivos e benefícios fiscais. Mas penso que, por lei congressual, os governadores e os agentes públicos que viessem a desacatar a norma constitucional poderiam ser responsabilizados por improbidade administrativa, com a perda do mandato para os primeiros e penas punitivas severas aos demais. E, para colimar tal objetivo, não seria necessário mexer na Constituição da República. A questão da denominada guerra fiscal seria, destarte, resolvida também a nível infraconstitucional. Enfim, muito há a fazer com os 3 impostos do desenho normativo brasileiro no chão das leis infraconstitucionais. Sem anotar que uma administração fazendária ágil e eficiente é pressuposto do êxito de quaisquer arcabouços fiscais. Na área do imposto municipal sobre serviços, uma lei de natureza complementar poderia adotar o imposto da característica da incumulatividade, pois hoje a sua maior vicissitude é a sua natureza de incidência em cascata nas operações intermediárias, aquelas que não abrangem
o utente final dos serviços, o usuário final dos serviços. Todas essas providências independem de reforma da Constituição. Coloquei desta forma ao exame do Senado e estou distribuindo ao gabinete de todos os senadores esse texto, que para mim foi organizado pelo meu ex-secretário da Fazenda, Dr. Heron Arzua, para iniciar uma discussão. A presidenta Dilma quer, sem sombra de dúvida, desonerar a folha de pagamento de impostos. Quer dar mais velocidade e agilidade à economia brasileira. Mas, se o Senado não começar a discutir, a se informar sobre o assunto, de repente nos chega aqui uma proposta de um desses desalmados burocratas do Banco Central, e feita depois de um rápido curso no Federal Reserve de Nova York, pensando só nos benefícios do capital e não tendo a menor preocupação com o verdadeiro desenvolvimento que tem que levar em conta a nação, os interesses do povo, das pessoas e da sociedade. Muito obrigado, presidenta. Muito obrigada, senador Roberto Requião. O próximo orador